Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 23ª aula. Nesta aula nós vamos estudar o cânon 1099, que fala sobre o erro da unidade e indissolubilidade, o chamado erro de direito. O cânon 1100, saber ou supor a nulidade do matrimônio. E o cânon 1101, o consentimento interno e a simulação ou exclusão. O cânon 1099, então, que refere-se ao erro de direito, nos diz que o erro, ou seja, o que é o erro? O erro é um falso julgamento, não significa uma ignorância, não significa um desconhecimento da unidade e da indissolubilidade, mas que o meu julgamento ele não corresponde àquilo que a Igreja ensina em relação à unidade e à indissolubilidade. Então, o erro a respeito da unidade, da indissolubilidade e, no caso do matrimônio cristão, também da dignidade sacramental do matrimônio, contanto que não determine a vontade, não vicia o consentimento matrimonial. Ou seja, eu posso, por exemplo, imaginar que o matrimônio possa ser desfeito, tendo, é claro, então, um julgamento errado a respeito da indissolubilidade que determina que nenhuma autoridade humana pode desfazer o matrimônio. Então, neste caso, eu tenho este erro em relação à indissolubilidade, porém, a minha vontade, quando eu estou contraindo o matrimônio, não é fazer um matrimônio de experiência, mas a minha vontade naquele momento do matrimônio é, de fato, permanecer junto com a pessoa com quem eu estou contraindo o matrimônio o resto da vida. Então, este erro que eu tenho em relação à indissolubilidade não está determinando a minha vontade. Por que não determina a minha vontade? Porque a minha vontade é fazer exatamente o que se determina a doutrina católica em relação à indissolubilidade. Mas, por exemplo, se neste erro eu imagino que o matrimônio possa ser desfeito, ou o matrimônio possa ser anulado quando eu bem entender, e eu contraio o matrimônio, de fato, com esta visão de que eu possa desfazer o matrimônio. Veja que aqui nós estamos falando de um erro, a pessoa tem um julgamento errado a respeito da indissolubilidade, e neste julgamento errado, a sua vontade será, então, para desfazer o matrimônio, assim que ela achar que não compensa mais manter este matrimônio. Então, se o erro da unidade, indissolubilidade, dignidade sacramental do matrimônio não determina a vontade, então o matrimônio não é nulo pelo erro a respeito da unidade e da indissolubilidade. Mas, se eu mantendo este erro, que é um julgamento errado, diferente de ignorância, ignorância é quando eu não tenho nenhum conhecimento, erro é quando eu tenho ou faço um falso julgamento a respeito da indissolubilidade e da dignidade sacramental do matrimônio. O cânon 1097, como nós ouvimos nas aulas anteriores, ocupa-se do erro de fato, ou seja, a respeito da pessoa do contraente ou de uma qualidade da mesma.
Já o cânon 1099, por sua vez, ocupa-se do erro de direito, ou seja, na medida em que não diz respeito à pessoa do contraente, mas sim ao instituto matrimonial enquanto tal, ou seja, em relação, erro, um falso julgamento, a respeito da unidade e indissolubilidade que fazem parte, né, do instituto matrimonial e também da sacramentalidade do matrimônio. Não se trata de um erro simples, mas de um erro que determina o conteúdo do ato interno da vontade, provocando nela uma ausência objetiva da unidade, né, por causa deste erro, né, uma ausência objetiva da unidade, da indissolubilidade ou da sacramentalidade, né, que são qualidades necessárias para um verdadeiro e válido matrimônio. Veja que aqui nós não falamos da essência do matrimônio, mas nós falamos de qualidades necessárias para o matrimônio. Então, estas qualidades necessárias ou qualidades essenciais, elas nascem, né, da essência do matrimônio. Em relação ao erro de direito, o cânon 1099 estabelece o erro, né, o julgamento errado, aula passada, que nós colocamos esta definição de ignorância e erro, estabelece o erro sobre a unidade e indissolubilidade do matrimônio, que são as propriedades essenciais, unidade e indissolubilidade, e sobre a dignidade do sacramento do matrimônio, que apresenta o cânon 1055. Em relação a este caso, ao cânon 1099, se aplica o mesmo princípio estabelecido no cânon 1097, parágrafo 2, que refere-se ao erro de qualidade de pessoa. O erro sobre as propriedades essenciais, veja bem, lá no cânon 1097, refere-se a uma qualidade da pessoa. Aqui nós estamos falando do caso do erro da unidade e indissolubilidade do matrimônio e também da dignidade do sacramento do matrimônio. Então, o erro sobre as propriedades essenciais do matrimônio e sobre a dignidade sacramental não torna nulo o matrimônio, a não ser que este erro de quê? Sobre as propriedades essenciais, unidade e indissolubilidade, sobre a dignidade sacramental. A não ser que este erro determine a vontade, viciando o consentimento. Então, este erro a respeito, por exemplo, da indissolubilidade, né, quando eu imagino ou tenho um conhecimento errado, um julgamento errado a respeito do matrimônio, da indissolubilidade, e imagino que eu possa dar-me o direito de findar, de terminar com o matrimônio quando eu achar que este não me satisfaz mais. Então, neste caso, está determinando a vontade da pessoa e, neste sentido, então, vicia o consentimento do matrimônio. Diz Jesus Hortal em seu comentário ao cânon 1099. Trata-se aqui do erro de direito. Como a unidade e a indissolubilidade, e no matrimônio cristão, aqui está errado, e no matrimônio cristão, a dignidade sacramental não são a essência do matrimônio, mas apenas qualidades essenciais, ou seja, que fluem, que nascem naturalmente da essência do matrimônio. Como nós já vimos, cânon 1057, o que produz um matrimônio é o consentimento livre entre as partes.
E este consentimento livre nasce da vontade dos contraentes. Supõe-se que quem quer o matrimônio cristão, ou seja, a essência do matrimônio, quer dizer que o matrimônio ele é um sacramento, um contrato, mas também um sacramento, significa que quem quer este matrimônio quer também suas propriedades essenciais, a não ser que explicitamente as exclua. Então, explicitamente as exclua não significa um erro, mas significa uma exclusão, como nós veremos no cânon 1101 a respeito da simulação do matrimônio e da exclusão de alguns elementos ou propriedades essenciais do matrimônio. Então, nos diz a CNBB, nas orientações pastorais sobre o matrimônio, cuidem os sacerdotes de verificar se os nubentes estão dispostos a assumir a vivência do matrimônio com todas as suas exigências. Então, para que não incorra nesse erro a respeito da unidade e da indissolubilidade, na conversa, na entrevista ou até mesmo na catequese ou na preparação para o matrimônio, deve-se verificar de que eles de fato entendam, compreendam e estão dispostos a assumir a vivência do matrimônio com todas as suas exigências, inclusive a de fidelidade total nas várias circunstâncias e situações de sua vida conjugal e familiar. Tais disposições dos nubentes deve explicitar-se numa declaração de que aceitem o matrimônio tal como a igreja entende. Por isso, a entrevista, né? De que, de fato, aceitam o matrimônio como a igreja entende, não como eles entendem, porque às vezes aqui pode esconder um erro de direito em relação à unidade e indissolubilidade do matrimônio, da sacramentalidade do matrimônio, e também pode se esconder uma ignorância a respeito do matrimônio. Veja bem que aqui nós temos 3 situações. O cânon 1096 nos fala da ignorância, ou seja, quando não se tem um conhecimento mínimo a respeito daquilo que se deve conhecer em relação ao matrimônio. O cânon 1099 fala de um erro de direito, ou seja, um erro a respeito do instituto do matrimônio em relação à unidade e indissolubilidade e à dignidade sacramental. E no cânon 1101 refere-se então à exclusão, ou seja, a pessoa sabe o que é unidade, sabe o que é indissolubilidade, mas por vontade própria, por vontade positiva, excluem uma destas qualidades essenciais do matrimônio ou um dos seus elementos essenciais do matrimônio, que é, portanto, o bem dos cônjuges, geração e educação da prole, que são colocados no cânon 1055, e também que excluam, então, a dignidade sacramental do matrimônio. Vejamos um discurso do Papa Francisco à Rota Romana, aos 23 de janeiro de 2015. O juiz, ao ponderar sobre a validade do consenso expresso, deve ter em consideração o contexto de valores e de fé ou a sua carência ou ausência, né? Carência ou ausência de valores, né? E também carência e ausência da própria fé, na qual a intenção matrimonial se formou, porque ali nós vamos ver depois como que se determina o erro a respeito da unidade, indissolubilidade e da dignidade sacramental. Com efeito, o não conhecimento dos conteúdos da fé poderia levar àquilo que aqui o Código define erro determinante da vontade, seja o cânon 1099.
esta eventualidade não deve continuar a ser considerada excepcional como no passado, mas ser considerada com uma forma muito mais frequente, tendo em conta precisamente o frequente predomínio do pensamento mundano sobre o magistério da igreja. Então, esse erro de direito, esse erro determinante da vontade que apresenta o Cânon 1099, o Papa nos coloca que é algo que está acontecendo de uma forma muito mais frequente. Este erro a respeito da unidade, da indissolubilidade, da dignidade sacramental, não só ameaça a estabilidade do matrimônio, a sua exclusividade e fecundidade, mas também a orientação do matrimônio para o bem do outro, ou seja, bem do outro aqui é um dos fins do matrimônio. Exclusividade, né? Sua exclusividade em relação à fidelidade, fecundidade quer dizer em relação à geração da prole, o amor conjugal como princípio vital do consenso, a recíproca doação para consentir o consórcio de toda a vida. Então, olha em que este erro pode culminar o matrimônio, ou seja, ameaça a estabilidade do próprio matrimônio, a sua exclusividade e fecundidade, a orientação do matrimônio para o bem do outro, o amor conjugal como princípio vital do consenso, do consentimento, a recíproca doação para constituir o consórcio de toda a vida. O matrimônio tende a ser visto como mera forma de gratificação afetiva, conto de fada, satisfação pessoal, que se pode constituir de qualquer maneira, ou seja, sem nenhuma preparação devida, e modificar-se de acordo com a sensibilidade de cada um, ou seja, que eu possa desfazer um matrimônio, o meu compromisso, quando eu achar que é necessário, levando os nubentes à reserva mental acerca da própria permanência na união ou à sua exclusividade, que deixariam de existir no caso em que a pessoa amada já não realizasse as próprias expectativas de bem-estar afetivo. Continua o Papa. O juiz está chamado a fazer a sua análise judicial quando subsiste a dúvida sobre a validade do matrimônio, para certificar se há vício de origem do consenso, quer diretamente por defeito de validade intencional, quer por grave déficit na compreensão do próprio matrimônio, a ponto de determinar a vontade. A crise do matrimônio, de fato, muitas vezes é, na sua raiz, crise de conhecimento. Crise de conhecimento, seja, pode ser uma ignorância ou um falso julgamento, um erro iluminado pela fé, ou seja, da adesão a Deus e ao seu desígnio de amor realizado em Jesus Cristo. Então, muitas vezes, esta ausência de fé também pode levar a este conhecimento errado ou insuficiente para se contrair o matrimônio. Então, quem tem concepções falsas a propósito, incorre no que se chama erro de direito. Para tal, o direito canônico faz uma distinção entre pensar e desejar. Alguém pode pensar que o casamento é rescindível, ou seja, que eu posso desfazê-lo, então pensar, julgamento errado, mas talvez não deseje que ele seja dissolvido de fato. Então, este pensamento errado não incidiu na minha vontade. Ou seja, ele faz questão de que o seu casamento dure a vida inteira. Então, neste sentido, o consentimento dado é válido. Mas se, ao contrário, alguém pensando que o matrimônio, que o casamento é rescindível e que depois deseje que ele de fato seja dissolvido, então a sua
o seu erro, o seu pensamento, o seu julgamento errado está determinando a sua vontade e ele, então, pelo julgamento errado que tem, acha que pode dissolver o seu matrimônio. Depois nós temos, então, o cânon 1100, ou seja, a certeza ou a opinião, ou seja, eu tenho certeza que o matrimônio foi nulo, né, por a existência de algum impedimento dirimente ou pela existência de defeito de forma canônica, ou a opinião acerca da nulidade do matrimônio não exclui necessariamente o consentimento matrimonial. Ou seja, uma coisa é você ter certeza ou opinião que o matrimônio tenha sido nulo, porém, esta certeza ou opinião não exclui o consentimento que foi dado naquele dia do matrimônio. É claro que, então, aqui precisa se determinar, através de um processo de nulidade matrimonial, se de fato o consentimento existiu ou não existiu. Então, este cânon é importante para os casos de matrimônios nulos por falta de forma ou pela presença de impedimentos dirimentes, tendo em vista a sanação radical, já que ela supõe a perseverança do consentimento, ou seja, você ter a certeza, a opinião da nulidade, você manteve, então, o consentimento, a convivência matrimonial. Então, esta certeza não excluiu, né, o consentimento matrimonial. Perseverança esta que a norma do cano 1107 se presume e é absolutamente exigida pelo direito natural para que possa ser feita a sanatio in radice. Em relação ao erro sobre a validade do matrimônio, o cano 1100 estabelece que o saber que o matrimônio seja nulo não exclui necessariamente o consentimento matrimonial. Então, aqui existe uma dupla hipótese, ou seja, a celebração do matrimônio não pode ser válida, né? E os contraentes sabem com certeza que existe um impedimento que não foi obtida a dispensa ou o defeito da forma canônica. O matrimônio, mesmo sabendo desse impedimento, foi celebrado. À validade do matrimônio não se opõe objetivamente o impedimento, nem o defeito de forma. Como nós já vimos, o matrimônio goza do favor do direito. Então, a certeza da nulidade ou a opinião acerca da nulidade não exclui necessariamente o consentimento, porque precisa ser também provada esta situação. E veja bem, mesmo que se tenha um impedimento dirimente, o consentimento pode ter sido válido. Então, aquele matrimônio pode ser nulo por a existência de um impedimento dirimente ou pode ser nulo pelo defeito de forma canônica, mas que o consentimento tenha necessariamente sido válido. Bem, o cano 1101, que nós vamos então falar da conformidade das palavras, da questão da manifestação externa com a vontade interna, nos diz o cânon, presume-se que o consentimento interno, ou seja, consentimento interno é a minha vontade, está em conformidade com as palavras, ou com os sinais, quando eu não posso proferir por palavras, eu posso proferir o meu consentimento por sinais, que eles estejam, então, em conformidade com estas palavras ou sinais empregados na celebração do matrimônio. Ou seja, aquilo que eu esteja externando, eu te recebo por minha esposa, te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, tem que estar de acordo com a minha vontade. Ou seja, a minha vontade é
de fato, te receber por minha esposa, a minha vontade é, de fato, manter-me a fidelidade, formar este consórcio de toda a vida na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, querer o matrimônio, de fato, como está sendo oferecido pela igreja, apresentado pela igreja. Então, se o meu consentimento interno está de acordo com estas palavras que eu estou proferindo, significa então que o meu consentimento é um consentimento válido. Contudo, diz o parágrafo 2º, se uma das partes ou ambas, por ato positivo da vontade, né? Então, aqui nós excluímos grave defeito de discrição de juízo, nós excluímos a falta de razão suficiente, nós excluímos os problemas psíquicos, porque o Cânone 95 se diz respeito a pessoas que positivamente não têm condições de dar um consentimento interno válido, porque estão incapazes. Então, quem, pelo ato positivo da vontade, excluem o próprio matrimônio, não aceitam o matrimônio, estão casando por outros objetivos que não sejam necessariamente o matrimônio, ou que excluem algum dos elementos essenciais do matrimônio, ou seja, que excluem o bem dos cônjuges, geração e educação da prole, né? Ou alguma propriedade essencial, unidade, indissolubilidade, também podemos colocar a questão da sacramentalidade do matrimônio. Então, os que excluem contraem invalidamente, porque o consentimento interno não está sendo de acordo com as palavras ou os sinais empregados na celebração do matrimônio. O termo simulação possui um significado e uma aplicação variada. Em geral, a simulação, chamada também de ficção, fictio, é um ato ou uma atitude que pretende fazer com que o outro tenha um falso juízo. Ou seja, quem exclui pode estar também enganando a outra parte. Na linguagem jurídica, consiste em realizar um ato que tem um preciso conteúdo, como é o caso do matrimônio, e valor, segundo a comum exceção e a determinação da lei, com uma intenção completamente diversa, ou seja, que a minha intenção esteja contrária ao conteúdo e ao valor daquilo que eu estou assumindo e daquilo que está sendo determinado pela lei. Em outras palavras, significa proferir algo que não está ou completamente ou em parte em consonância com a vontade positiva. Em relação ao matrimônio, a simulação é a prestação de um consentimento falso no ato da sua celebração, enquanto a intenção interna do contraente ou dos contraentes é diferente daquilo que foi manifestado externamente através da fórmula do sacramento. Vimos que o consentimento das partes cria o matrimônio e é definido pelo cânon 1057, parágrafo 2º, como um ato de vontade mediante o qual os contraentes efetuam a doação de si mesmos com o fim de constituir entre ambos a relação conjugal, definindo o consentimento como uma ação da vontade. O Código de Direito Canônico estabelece, primeiramente, que o ordenamento jurídico canônico requer, para contrair matrimônio, o cumprimento de um ato humano, isto é, de um ato baseado num suficiente uso
das faculdades naturais da inteligência e da vontade. Por esta razão, para casar é absolutamente necessário, por parte do intelecto, o suficiente uso de razão, cano 1095, número 1, o conhecimento mínimo daquilo que o matrimônio é, cano 1096, como também a suficiente capacidade de avaliar concretamente, na prática, as obrigações decorrentes do próprio matrimônio, cano 1095-2, e também da parte da vontade, se requer a suficiente liberdade, tanto interna, perdão, aqui cano 1095-2, quanto externa, cano 1103. A vontade dirige-se para um determinado objeto, e sendo o consentimento um ato de vontade, é fundamental que se estabeleça qual é o objeto desta vontade. O Código de Direito Canônico afirma que o objeto direto do consentimento matrimonial é o dom de si, enquanto realidade material, pois o que se entrega e recebe são as pessoas mesmas dos cônjuges. Contudo, tal doação possui um objetivo que seria o objeto formal do consentimento, ou seja, a constituição do matrimônio. Ao realizarem o matrimônio, os contraentes devem assumir, ao menos implicitamente, e de maneira alguma podem rejeitar os fundamentos do conceito de matrimônio, tal como estão definidos pelo próprio ordenamento. A constituição de um consórcio de vida, perpétuo e exclusivo, isso não devem ignorar, destinado ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, e que para os batizados possui a dignidade de sacramento. Então, isto os contraentes devem assumir. Então, estes elementos aqui devem ser assumidos por todos os contraentes. No caso do matrimônio, afirma-se que quando uma pessoa diz querer um matrimônio canônico, deve-se pressupor que ela, de fato, realmente deseja casar e fazer seus todos os elementos e as propriedades essenciais que caracterizam o matrimônio. É possível provar que, não obstante as declarações feitas durante o matrimônio, naquele mesmo momento e mediante um ato positivo de vontade, ao menos um dos contraentes pode rejeitar o próprio matrimônio, simulação total, em sua totalidade, ou um de seus elementos essenciais do matrimônio, o bem dos cônjuges e a prole. Então, aqui nós teríamos uma simulação ou uma negação parcial, e ainda uma de suas propriedades essenciais, unidade e indissolubilidade, como também o seu caráter sacramental entre batizados. Então, nós temos aqui uma simulação total e uma simulação ou negação parcial de alguns dos elementos essenciais, das propriedades essenciais ou do caráter sacramental do matrimônio. Quando, portanto, existir uma vontade positivamente contrária, ou seja, eu não quero o matrimônio, ou eu não quero um dos elementos essenciais, ou eu não quero uma de suas propriedades essenciais, ou eu não aceito o caráter sacramental do matrimônio, então significa que está existindo uma vontade positiva de negar alguns destes aspectos. Então, quando existir uma vontade positivamente contrária a um destes aspectos essenciais do instituto matrimonial,
o próprio pacto matrimonial seria nulo, pois seria finalizado a algo essencialmente distinto daquilo que o matrimônio é. Então, se nega o próprio matrimônio, alguns dos elementos essenciais, algumas das suas propriedades essenciais ou o caráter sacramental. Então, negar isto daqui significa negar aquilo que é próprio do matrimônio e que, em hipótese alguma, não pode ser negado e nem sob dispensa se pode dispensar que um dos contraentes negue um desses elementos ou destas propriedades ou do caráter sacramental ou o próprio matrimônio como um todo. Esta possível razão de nulidade, apenas descrita, é genericamente chamada pela doutrina e jurisprudência de simulação ou exclusão. A diferença entre uma simulação total e uma exclusão parcial está na atitude da pessoa, que no primeiro caso rechaça o matrimônio enquanto tal, simulação total, e no segundo caso aceita o matrimônio, embora o matrimônio que ela aceite não seja o verdadeiro matrimônio. Por quê? Porque exclui algum elemento essencial do mesmo, alguma das propriedades essenciais do mesmo ou o caráter sacramental do mesmo. Deve-se tratar, como diz o texto, de um ato positivo da vontade, ou seja, eu quero excluir, eu quero negar, ou seja, o ato simulatório deve constituir uma verdadeira decisão, por assim dizer, um contraconsentimento, isto é, um ato voluntário de uma força igual à do consentimento. Então, se o consentimento produz o matrimônio, o contraconsentimento, que é este ato positivo da vontade, aonde se exclui o matrimônio ou um destes aspectos, então, o contraconsentimento não produz o consentimento matrimonial. O ato positivo de vontade deve significar uma intenção positiva, ou seja, querer, quero não me casar, quero não ter filhos. Então, este significa um ato positivo da vontade. O ato positivo da vontade, ou seja, a simulação total ou parcial, requer um ato positivo da vontade explícito ou implícito. Pode ser explicitamente eu declare que não quero o matrimônio, ou que não quero um dos seus elementos, uma das suas propriedades, ou seu caráter sacramental, ou implícito, ou seja, eu não declare abertamente, mas todas as atitudes, toda a vida da pessoa revela que ela, de fato, não queria o matrimônio ou algum daqueles elementos ou propriedades ou caráter sacramental necessários. Não basta que os nubentes ou apenas um tenha um conhecimento errado dos elementos ou das propriedades essenciais do matrimônio ou que discordam dos mesmos. Então, não basta também o fato que os nubentes não tivessem dado seu consentimento, se havessem refletido sobre tais elementos ou propriedades. Igualmente, permanecem insuficientes um simples desejo, uma vontade vaga e incerta. Então, aqui, um simples desejo necessariamente não é uma vontade positiva. A simples previsão que o matrimônio falirá e se concluirá com um divórcio não é o suficiente para se dizer que, por um ato positivo da vontade, a pessoa tenha, então, negado a indissolubilidade. Não basta também uma mera vontade negativa que não entende e nem recusa a indissolubilidade. Então, isto significa que o cano 1101 não se trata de uma ignorância daquilo que não se deve ignorar, não se trata um erro de qualidade de pessoa, um erro de identidade de pessoa,
E também não se trata de um erro de direito a respeito da unidade de insolubilidade, que é um julgamento errado, né? E da sacramentalidade do matrimônio. Aqui é preciso que exista um ato positivo da vontade, ou seja, que livremente a pessoa negue o matrimônio, negue alguns dos seus elementos essenciais ou algumas das suas propriedades essenciais ou o caráter sacramental do matrimônio. Então, terminamos aqui a nossa 23ª aula.